Se você e seus amigos fossem procurar por sua irmã desaparecida e acabassem ficando presos em um loop temporal, onde diversas criaturas bizarras finalizam você de jeitos terríveis, e você tem que sobreviver até o amanhecer para escapar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver a vários monstros, para tentar escapar desse lugar maldito, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as criaturas bizarras em Until Dawn. Esse lugar esconde um segredo bizarro, e a Melanie infelizmente sabe disso, já que ela tinha batido as botas mais vezes do que gostaria. Então, em mais uma tentativa de escapar, a coitada está fugindo de uma criatura comedora de humanos, e infelizmente ela consegue escapar de uma caverna no último segundo, mas quando achava que estava a salvo, um assassino aparece com uma picareta e finaliza a mulher mais uma vez. E enquanto a Melanie passava pelo inferno, vemos a sua irmã Clover fazendo uma viagem com seus amigos, pois desde que a sua irmã foi dada como desaparecida um ano atrás, a Clover não desistiu de encontrá-la. Por isso a moça se juntou com seus amigos para fazer uma viagem através do estado, tentando achar o último lugar em que ela foi vista. E no caminho, o Max começa a falar como deveriam comemorar o fim da viagem de algum jeito positivo, como um tipo de encerramento. Mas a Nina avisa que não tinha nenhuma razão para comemorar, pois até aquele momento não haviam achado nenhuma pista relevante, muito menos a Melanie. E então o Abe diz que esperava ao menos uma conclusão para tudo isso, mas a Clover não gosta nada disso, pois ela fala que sua irmã estava desaparecida e não morta. Com isso, eles vão até o posto de gasolina onde a Melanie foi vista pela última vez, gravando um vídeo onde pedia desculpas para sua irmã por não ter ficado por perto quando a mãe dela bateu as botas, mas que precisava de um tempo para esfriar a cabeça. E aí a Megan fala que todos deveriam dar as mãos para tentarem se conectar com o reino espiritual e tentar sentir os vestígios da existência da Melanie, pois a Clover tinha pedido para a garota vir, justamente por causa das suas tais habilidades paranormais. E mesmo contra a vontade do restante do grupo, todos dão as mãos e tentam se concentrar, só que eles são interrompidos quando um trailer quase atropela os cinco. E frustrada por ainda não ter conseguido achar a irmã, a Clover vai até o posto de gasolina, e o Max pensa em ir atrás, mas os outros pedem para ele dar um espaço para a amiga, pois a Clover terminou com o cara justamente porque ele não sabia o momento de se afastar. Enquanto isso, dentro do posto, a garota aproveita para perguntar pro atendente se ele tinha visto a sua irmã, e o Sr. Hill não parece nada surpreso em saber que a Clover estava procurando uma menina desaparecida, pois isso era bem comum em uma região mais à frente, chamada de Glor Valley, um lugar que os locais evitavam, e que era conhecido por ter coisas ruins e bizarras acontecendo o tempo todo. Ao saber disso, a jovem volta até os seus amigos e fala que tinha uma ideia de onde a Melanie poderia ter desaparecido. Com isso, o Abe dirige até o tal lugar, debaixo de uma tempestade extremamente forte, que parecia ter começado do nada. Mas quando todos estavam prestes a surtar com medo de sofrerem um acidente naquele temporal, os cinco se surpreendem ao chegarem em uma espécie de hotel no meio da floresta, em uma clareira que parecia estar parada no tempo, tanto que a própria chuva não afetava o lugar, criando uma parede de água em volta da clareira. Nesse momento, a Megan fala que estava sentindo uma energia muito ruim vindo daquele local, e repara em uma espécie de cova feita em frente à casa. Porém, como o Abe se recusava a dirigir naquela chuva de novo, todos decidem entrar na cabana para ver se tinha alguém que poderia ajudar. E obviamente, o medroso do Max é contra isso, e tenta usar o telefone para achar uma rota segura, mas percebe que ali não tinha nenhum sinal de telefone, deixando todos presos e sem comunicação em um lugar bizarro. Ok, antes de tudo galera, vamos tentar captar as informações que temos até o momento. Pelo que a Melanie disse antes de bater as botas, parece que ela está presa em um loop temporal, e não temos como saber com exatidão a data disso que vimos, mas já fica bem claro que ela passou por aquilo muitas vezes, pois ela nem se surpreende ao ver um mascarado deformado em sua frente, parecendo bastante que ela já viu o cara antes. E se de fato isso for uma espécie de loop, então de certa forma não é de todo mal, pois significa que temos diversas chances de tentar estratégias diferentes, encontrar fraquezas nas criaturas e bolar um plano para conseguir escapar. Isso supondo que não seja um loop parecido com a morte te dá parabéns, onde a cada morte a garota mantém os ferimentos dos loops anteriores, ou seja, ela tinha chances limitadas. Já se as nossas chances forem infinitas, morrer é apenas uma parte de um grande jogo que nós podemos vencer, e quem joga Dark Souls sabe bem do que eu tô falando. Agora vamos supor que de fato sejam apenas alguns assassinos, e que a Melanie já bateu as botas há mais de um ano. Eu sei que vai parecer óbvio isso galera, mas ir atrás de uma pessoa desaparecida e investigar por conta própria pode ser muito perigoso, pois a pessoa que finalizou a garota pode muito bem querer dar cabo do grupo inteiro, para impedir que o suposto criminoso seja encontrado pelas autoridades. Alguns de vocês devem conhecer o filme Megan's Missing, e lá acontece um caso parecido, onde uma amiga de uma pessoa sequestrada tenta encontrar a garota, e acaba sendo sequestrada pelo mesmo sequestrador. Então, tirem aquela história como exemplo, e não saiam caçando criminosos perigosos por conta própria. Mas se por algum motivo você decidiu fazer esse tipo de coisa, ao menos deve estar bem equipado para tal busca. Afinal, você não quer ser pego desprevenido, né? Esse grupo, no mínimo, deveria ter lanternas táticas, armas de autodefesa, como spray, facas ou até mesmo facões, caso o lugar que ela desapareceu tenha mata, um mapa offline no celular ou até mesmo um aparelho de GPS, e obviamente, um expert em trilhas ou resgate, pois não adianta
adianta nada você ir atrás de alguém e acabar perdido também, sem contar aquela velha tática do canal, de avisar alguém para onde você está indo. Além disso, parece que funcionários de posto de gasolina nunca são confiáveis nesse tipo de cenário. Como é que o Sr. Hill sabe que muitas pessoas desaparecem naquela área, e mesmo assim fica falando disso para estranhos? Eu suspeitaria e pensaria duas vezes antes de ir para um local que um estranho indicou, dizendo que muitas pessoas somem por lá, e provavelmente mandaria a polícia ir lá primeiro, ou pelo menos tentaria coletar informações com as autoridades primeiro, para não acabar virando estatística também. Sem perder tempo, a Megan, o Abe e a Nina entram na cabana, e a Megan vai ao banheiro tentar aliviar o mal-estar que estava sentindo desde que chegou ali. Já o Abe vai checar o resto dos cômodos para registrar tudo em gravações, até que ele se depara com um quadro cheio de papéis, e percebe que no centro dele tinha um cartaz de desaparecido. Porém, ao arrancar os papéis que estavam por cima, ele percebe que o quadro inteiro estava preenchido com cartazes de várias pessoas desaparecidas, incluindo a Melanie. Enquanto isso, no salão principal, a Nina começa a investigar os arredores e encontra um calendário que tinha parado no dia 24 de outubro de 1998. Além disso, ela repara em uma espécie de ampulheta bizarra na parede, com uma caveira embaixo, e vê que ao lado tinha uma lista de visitantes, onde por algum motivo ela decide colocar o seu nome. Em seguida, ela começa a folhear as páginas anteriores e vê que várias pessoas escreveram seus nomes diversas vezes, incluindo a irmã da Clover. Nesse momento, a Megan aparece e também fica surpresa ao ver aquilo. Porém, nada poderia preparar as duas porque o Abe queria mostrar, pois nos cartazes que ele encontrou não havia nomes, idades ou qualquer detalhe para contato, caso as pessoas fossem encontradas, o que só deixava tudo ainda mais bizarro. Em paralelo, vemos a Clover e o Max do lado de fora observando a parede de água, até que a garota ouve a Melanie chamando-a da tempestade. E sem pensar duas vezes, a jovem se enfia na floresta procurando por sua irmã. O problema é que poucos minutos depois, o sol se põe, e de alguma forma, a Clover foi teleportada de volta à clareira, mas não parece entender muito bem o que tinha acontecido. Vendo que sua amada estava confusa e encharcada da chuva, o Max decidiu levá-la para dentro, mas quando ela entra e vê a assinatura da sua irmã no caderno, ela fica animada, pois isso significava que ela realmente poderia estar viva, já que tinha ouvido a voz dela na floresta. Porém, ao saber dessa informação, os amigos dela ficam ainda mais assustados, já que tudo isso era muito estranho. E aí, a Nina percebe que a ampulheta na parede tinha sido virada, mas antes que eles pudessem analisar melhor, todos ouvem um barulho estranho fora da casa, e quando olham, percebe que o carro do Abe tinha sumido, até que alguém liga o veículo no meio da tempestade. Assustados, e pensando que o responsável pelo desaparecimento da Melanie estava tentando fazer o mesmo com eles, o Abe e a Nina pedem para os outros irem procurar um telefone que funcionasse, enquanto eles ficam vigiando a pessoa no carro. E então os três vão até o andar de baixo procurar, e o Max fica meio confuso, pois não entendia porque tinham janelas no andar que ficava no subsolo. Porém, antes que pudesse pensar melhor nisso, a Clover encontra um telefone com linha, mas quando tenta ligar para a polícia, a chamada simplesmente cai. E olhando em volta, a Megan encontra um rádio que parecia estar funcionando, e tenta usá-lo para contatar alguém de fora, mas apesar de ter sinal, parecia não haver ninguém do outro lado. E enquanto seus amigos procuravam por uma forma de pedir ajuda, o Abe e a Nina continuavam vigiando o carro, até que eles ouviram um barulho vindo do quarto no fim do corredor, e o homem vai checar o que era. Porém, poucos segundos depois, a Nina escutou uma batida muito forte, e começou a chamar o seu namorado, mas quando ele não respondeu, a garota foi até o quarto ver o que estava acontecendo, encontrando o Abe sendo partido ao meio por um maníaco mascarado. Nesse momento, os três no andar de baixo escutam os gritos da Nina, e o Max sobe as escadas silenciosamente, para ver o que tinha acontecido, encontrando o assassino dando cabo dela. Com isso, o garoto corre até suas amigas, pedindo que todas se escondam, pois havia um psicopata na casa. Ok, como não sabemos exatamente com o que estamos lidando, seria importante ficar atento aos detalhes, e investigar tudo antes de mexermos com qualquer coisa, pois todo item pode ter algum uso especial, como esse caderno de visitantes da recepção, ou a ampulheta na parede, que obviamente está marcando o tempo que os jovens têm para sobreviver, escapar ou algo desse tipo. Seja lá o que estiver acontecendo, é muito provável que devam ter respostas para isso dentro da cabana, seja um diário ou um livro que explique esses fenômenos estranhos. E claro, tem o fato de que a Nina deveria ao menos ter inspecionado melhor aquele caderno, antes de sair assinando qualquer coisa, pois ela pode muito bem ter vendido a alma para o capeta, e ainda nem sabe disso. Agora, quanto ao assassino invadindo a casa, galera, a primeira coisa que devemos fazer em uma situação dessas é encontrar algo para nos defendermos, seja uma faca ou um pedaço de madeira, e evitar se separar a qualquer custo, pois todo mundo tá cansado de saber que existem duas maneiras fáceis de morrer, uma é se separando e a outra é ir relaxar enquanto o assassino está solta. E sobre o mascarado, o ideal não é atacá-lo de frente, mas sim bolar uma emboscada, pois estamos em 3 pessoas, e se todos atacarem ao mesmo tempo, é bem provável que o assassino não consiga revidar, então temos uma chance de dar cabo dele assim. Ficar escondido também é uma boa opção, mas para isso teríamos que achar um lugar incrível, onde o cara nunca iria pensar em procurar. Uma dica, um armário ou embaixo da cama não é um tipo de lugar que você quer se esconder, e que de preferência esse local precisa ser minimamente confortável para você, já que vamos ter que ficar nesse esconderijo por muito tempo, até conseguirmos escapar. Então, se for um espaço muito apertado, você pode acabar tendo
criando cãibras ou má circulação, que uma hora ou outra vai te fazer sair do lugar e ser finalizado pelo assassino. E parando para fazer uma pequena análise sobre a cabana, parece que o tempo nela parou há muito tempo, pelo menos desde 1998, de acordo com aquele calendário que nós vimos, e quem sabe até antes disso. Isso me lembra muito o incidente da mina de carvão na cidade de Centralia, nos Estados Unidos, e para encurtar a história, a mina de carvão dessa cidade sofreu um acidente, que poderia ter sido facilmente apagado, porém por conta de burocracias do estado, o incêndio foi se alastrando e ficando cada vez mais difícil de ser apagado, e no fim a cidade precisou ser abandonada, e muitas pessoas foram realojadas. Então pode ser que o pessoal acabou indo parar nessa espécie de Silent Hill, só que a Ampulheta e a Melanie indicam que existe uma espécie de loop temporal, por isso eles precisam dar um jeito de investigar juntos tudo que existe dentro dessa cabana, pois com certeza a chave para escapar do loop está dentro do lugar, afinal a cabana é a única coisa ali, além do túmulo lá fora, é claro. Poucos segundos depois que eles se escondem, o assassino vai até o andar de baixo procurando por outras vítimas, e ao invés de ficar escondido, o Max tenta bancar o herói na frente das garotas, e dá uma de Datena naquela coisa, porém o bicho nem sente, então num movimento rápido, o garoto pega um pedaço de madeira e tenta cravar no mascarado, mas é facilmente finalizado por ele. Com isso, o mascarado entra no cômodo em que as meninas estavam, e segue indo em direção ao armário onde a Megan estava, e aproveitando enquanto aquela coisa parecia distraída, a Clover se esgueira até uma faca que estava ali perto, e se prepara para atacar o homem. O problema é que o cara encontra a Megan, e joga a garota na parede como se ela não pesasse nada, e depois começa a amassar a cabeça da garota no chão. Nesse momento, a Clover tenta salvar a amiga, e crava a faca nas costas do assassino, mas isso não adianta de nada, e vendo que seria a próxima se não saísse dali, a garota corre até o lado de fora da casa, e tenta fugir para a floresta, até que ela avista o que parecia ser a sua irmã e meio a mata, mas antes que conseguisse se aproximar, o assassino a finaliza com uma picareta, e com a última vítima morta, a Ampulheta reinicia, e voltamos no tempo, para o momento em que a Nina assinou a lista de visitantes, até que o Abe chama todos para verem o que ele tinha encontrado, e quando vão até lá, os 5 veem os seus cartazes desaparecidos colados no mural. Com isso, a Megan fala que essa energia pegou eles, assim como provavelmente tinha feito com todas aquelas pessoas, mas o Max explica que pode ser algo além de uma força sobrenatural, pois eles pareciam estar presos num loop temporal, mas quando ele fala isso, as luzes começam a piscar, e o pessoal entende que de alguma forma, as coisas não estavam acontecendo igual a primeira vez, portanto não era um loop no tempo, a noite apenas resetava quando todos batiam as botas. Nesse momento, a porta começa a bater sozinha, e os rapazes vão até lá bloquear na esperança de impedir o que quer que estivesse tentando entrar, e como se não pudesse piorar, a Megan parece estar passando bem mal, pois estava sentindo muita energia negativa ao redor, como se algo maior estivesse se aproximando. É aí que ela começa a se contorcer e gritar de uma forma bizarra, até que do nada as luzes se apagam, e quando os outros ligam os celulares, a menina tinha sumido, porém eles conseguem ouvir a voz dela sussurrando no fim do corredor, e voltam até o quarto onde estavam os cartazes desaparecidos, encontrando a sua amiga flutuando na frente deles. E aí os fantasmas daquelas pessoas começam a falar através da Megan, dizendo que os ciclos de morte nunca paravam, e que só queriam morrer em paz. E outros mais antigos diziam que todos ali eram pecadores, e que a cidade inteira merecia ser punida pelo que fizeram, fora que ninguém nunca viria salvá-los, e nem poderia fazer isso. Então a Megan volta a si, e parece ter absorvido a experiência dos fantasmas, dizendo que naquele ciclo, algo tentaria entrar na casa, e eles não poderiam deixar de forma nenhuma, mas logo em seguida ela tem o seu pescoço estralado pelos fantasmas. Mas antes que pudessem ter tempo de absorver a morte da sua amiga, os 4 escutam alguém batendo na porta, e vão até a janela olhar quem era, só que o Abe não consegue ver ninguém, e quando pensam que era só isso, eles ouvem a Melanie gritando por socorro do lado de fora, e sem pensar 2 vezes, a Clover se prepara para ir abrir, mas o Abe a impede, lembrando do que a Megan tinha dito antes de bater as botas, que algo iria tentar entrar, e eles não deviam permitir. Só que ao invés de ajudar o Abe, o Max prefere atrapalhar e ajudar a Clover a sair, e esse cara é gado com orgulho. Porém, eles não encontram ninguém do lado de fora, mas percebem que tinha uma casa estranha do outro lado que não estava ali antes, e quando a Clover pede para voltarem para dentro, ela é puxada por uma força sobrenatural em direção à casa, e seus amigos até tentam ajudar, mas são jogados para dentro da casa pela mesma entidade, que tranca a porta impedindo os 3 de sair, enquanto arrasta a Clover para dentro da casa. E assim que puxa a jovem para as trevas, a porta da cabana se abre, e o Max imediatamente tenta ir atrás da sua amada, mas o Abe impede, falando que a garota provavelmente iria bater as botas daqui a pouco, e não valia a pena desperdiçar o tempo indo atrás dela, já que a jovem iria retornar com um loop. Era melhor investir esse tempo tentando escapar e conseguir ajuda. Só que o Max não quer de forma nenhuma desistir da gadice, e prefere morrer indo atrás da Clover, fazendo o Abe ficar irritado, e dizer que mesmo fazendo isso, ela não vai querer aquele Zé Ruela de volta, fazendo o rapaz ir embora desejando que os dois morram. Ok, como eu disse antes galera, cada loop é uma chance de fazermos algo melhor e diferente, reunir informações sobre os monstros, possíveis fraquezas do lugar em si, e aí montar uma estratégia com base nisso. E a primeira coisa que podemos anotar é que enfrentar o assassino mascarado no mano a mano é impossível, pois o cara não parece sentir dor, devido ao fato de ser aparentemente
um morto-vivo. Então, qualquer golpe que não derrubasse ele seria totalmente inútil. Aqui o melhor a se fazer seria mirar nos olhos, mas esse bicho parece ter uma força sobrenatural, conseguindo balançar uma mulher de no mínimo 60 quilos de um lado pro outro, como se fosse uma boneca de pano. Isso mostra que na porradaria, caso ele conseguisse nos segurar ou acertar um único golpe, nós já ficaremos totalmente debilitados para continuar lutando. É como se ele fosse criado para a única opção viável ser fugir ou se esconder. Além disso, podemos supor que realmente esse ambiente foi criado com magia negra da braba. Primeiro, porque tem a frase escrita na porta dessa cabana misteriosa, que se traduz para dane-se a bruxa de Glor. E também tem o fato de que ela parece ter usado a necromancia para criar aquele assassino que vimos mais cedo. Então tudo isso é parte de um feitiço, já que a criatura tem cicatrizes pelo corpo todo e dá pra ver vários sinais de podridão, como a boca e os sons de estalo em cada movimento dele, como se as juntas estivessem podres. Talvez exista alguma pista sobre como quebrar esse feitiço nas redondezas, ou ao menos algum livro explicando como eles podem sobreviver a essas entidades, pois aparentemente a cada novo ciclo, uma criatura nova aparece, antes sendo o assassino e agora os espíritos e essa tal bruxa. E aproveitando que estamos falando da possessão da Megan, caso estejamos lutando contra entidades ou demônios, objetos religiosos como cruzes, água benta e círculos de sal grosso podem nos garantir uma proteção contra eles, e também impedir outra possessão. Só que caso outros monstros apareçam, ficar preso dentro de um círculo de sal não parece ser uma boa ideia. E por fim, o Abe está certo sobre abandonar a Clover, isso porque estamos em um ciclo, então se todos morrerem, ela vai voltar à vida de qualquer jeito. Portanto, seria muito mais inteligente usar o tempo que eles têm vivos para tentar encontrar um jeito de escapar desse loop, ou um lugar seguro onde eles possam se esconder, ou um jeito de fugir desse lugar. Pois se houver um limite de chances para escaparem, desperdiçar elas tentando enfrentar os monstros, ou tentando salvar as pessoas que vão retornar no início do ciclo é só burrice mesmo, já que a única forma de ajudar de verdade todo mundo é encontrando uma forma de escapar com eles desse inferno. E essa vai ser a primeira vez que vocês vão escutar eu falando isso, galera, pois eu vou falar pro pessoal se separar. E calma, eu sei que é contra-intuitivo e vai contra tudo que eu já falei aqui no canal, mas nessa situação aqui, se dividir é a melhor forma de obter conhecimento e depois reagrupar com esses dados para tentar entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, ninguém tentou procurar por livros ou jornais dentro da cabana para tentar entender melhor onde eles estão. Ninguém mexeu naquela ampulheta para ver se existe algum controle ou mecanismo que fez ela iniciar a contagem. Alguém até mesmo poderia tentar criar uma armadilha de laço para incapacitar o mascarado e evitar que ele persiga o pessoal. E uma coisa que o Abe poderia testar é se suas gravações estão ficando salvas através dos ciclos, ou se isso reinicia também, pois caso elas fiquem salvas, eles podem ir filmando tudo o que acontece para depois ter uma ideia melhor do que podem fazer para escapar. Depois que o Max sai, a Nina fica irritada com seu namorado pela forma que ele falou com o garoto, mas o Abe avisa que precisavam dar um jeito de fugir, senão ficariam presos ali para sempre, assim como os outros, e só poderiam ajudar o Max e a Clover de verdade se achassem uma saída. Em paralelo, a Clover acorda em uma sala rodeada de máscaras bizarras, até que ela olha para o lado e vê uma idosa sentada na frente da TV, respirando por um tubo de oxigênio, e a televisão estava passando um noticiário, que contava sobre um desabamento na mina local, que finalizou dezenas de pessoas. Porém, a garota tenta sair pela porta por medo de ficar ali sozinha com aquela velha, mas descobre que estava presa ali, e como se não fosse suficiente, a mulher ainda se levanta indo em direção à garota, que implora para ir embora, mas a bruxa apenas conta que a única forma de fazer isso era sobrevivendo a noite inteira, caso contrário, ela se tornaria apenas mais uma parte daquele terror. Com isso, a velha ataca a Clover, colocando a jovem para respirar o que quer que estivesse naquele tanque, e dizendo para ela sofrer junto com todos naquela cidade maldita, sofrer até que os portões do inferno se abram. E enquanto a Clover parecia ser possuída por algo, a bruxa ia se desintegrando até virar pó. Pouco tempo depois, vemos o Max entrando na cabana, enquanto a Nina e o Abe corriam até o carro. E aí, o cara sai dirigindo em meio à tempestade, procurando por uma saída, mas quando estavam prestes a voltar para a estrada, eles veem uma criatura gigantesca saindo de trás das árvores, e decidem que era melhor voltar até a clareira de ré, do que ser pisoteado por aquele monstro. Então, o Abe abre a porta do carro para procurar outra rota de fuga, mas quando sua amada olha para ele, percebe que o cara tinha sido finalizado, e então o assassino mascarado aparece, e também dá cabo da garota. Agora voltando pro Max, o cara ouve barulhos vindo do andar de cima, e sobe procurando pela Clover, mas tudo que ele encontra é um monte de bonecas e uma cadeira de balanço se mexendo sozinha. Com isso ele para a cadeira e segue caminho, mas quando ouve o mesmo barulho de novo, ele olha e vê um palhaço bizarro sentado ali, e em vez de fugir dali como qualquer pessoa mentalmente sã faria, ele pega e chuta o palhaço longe, e quando estava prestes a ir embora, ele é encontrado pela Clover que estava possuída, e é finalizado. Em seguida a garota sai da casa da bruxa esperando uma próxima vítima, mas é atropelada pelo assassino mascarado, e também bate as botas, reiniciando o ciclo. Mas dessa vez, todos percebem que tem alguma coisa diferente, pois toda vez que voltavam, eles se sentiam mais fracos, e o cabelo da Megan estava começando a cair como se seu corpo estivesse perdendo a vida, mostrando que todos tinham um limite de vidas, antes de baterem as botas de vez. Com isso, o grupo barrica as portas da cabana, e se tranca no banheiro, onde
onde a Clover conta a eles sobre o que a bruxa tinha dito, sobreviver à noite ou se tornar parte dela. Isso deixa todos preocupados, principalmente a Megan, que mostra os seus cabelos caindo e aponta para as unhas do Max, que estavam lentamente se transformando em garras. Então eles percebem que tinham pouco tempo, e aí o Abe vai até a pia e nota que de alguma forma a água tinha voltado. Então ele pega e bebe um pouco, dando um gole para cada um dos seus amigos que estavam com sede. Então a Clover insiste que deviam aproveitar para tentar encontrar a sua irmã, só que os outros avisam que provavelmente ela já virou um monstro, pois não deve ter conseguido escapar, e que só vieram até ali para que a Clover entendesse que sua irmã se foi, e finalmente aceitasse isso. E aí o Abe começa a passar muito mal e tossir sem parar, deixando todos preocupados com ele. Porém, antes que alguém pudesse ajudar, o cara simplesmente explode na frente de todos, deixando a Nina em pânico, e ela vai até a pia lavar a boca e o rosto, mas quando toca na água, a garota também explode, fazendo eles entenderem que tinha algo de errado com a água daquele lugar. Então eles se afastam do banheiro, e a Megan também começa a passar mal, mas diferente dos outros, ela é quase torturada, tendo seus membros e órgãos explodidos aos poucos, até que finalmente a cabeça dela explode, finalizando a garota. Vendo que tinham pouco tempo e sabendo que precisavam salvar os outros, a Clover pede para o Max finalizar ela, pois não queria sentir a dor de ser explodida. Só que o rapaz não consegue machucar quem amava, e antes que pudesse se desculpar por isso, ele também tem a cabeça explodida. Então, vendo que era a última que sobrou, a Clover se deita no chão e espera sua hora chegar, até que ela ouve alguém se aproximando, e vê que era o mesmo cara do posto de gasolina, e ele diz que ela tinha quase conseguido sobreviver aquela noite, mas que não era ficando parada que iria conseguir fazer isso. E antes que ela pudesse perguntar alguma coisa, a garota também explode, reiniciando o ciclo mais uma vez. Ok, até agora nós já descobrimos duas informações extremamente importantes. A primeira é que sim, temos um limite de mortes nessa brincadeira, o que dá pra ver pelo tanto de assinaturas naquele caderno. A Melanie assinou 13 vezes, e a Isabela 9, o que indica que cada pessoa tem um limite próprio. E a segunda coisa é que podemos acabar virando parte dessa coleção de monstros desse lugar, e que muito provavelmente a Melanie já está fazendo parte desse lugar há muito tempo. Então, como a única forma de conseguir fugir é sobrevivendo até o fim da noite, nós precisamos seguir algumas regras. A primeira é fazer como os 5 tentaram nesse último ciclo, bloquear todas as entradas da casa para impedir que alguma criatura chegue com facilidade até nós. E aí estudar o interior da casa, como eu já falei antes. Até porque a clareira é muito mais segura do que a floresta, pois lá parece ter criaturas ainda mais gigantes e poderosas. Além do fato de que a tempestade vai dificultar a nossa visão, e a escuridão em volta pode permitir que os monstros se aproximem de nós, sem a gente nem conseguir perceber. Então ir para o meio do mato está fora de cogitação. A segunda é conseguir armas, pois mesmo se não pudermos finalizar os monstros, ainda podemos conseguir atrasá-los de alguma forma, pois ainda não foi especificado se todos têm que estar vivos quando a noite acabar, ou se apenas um já é o suficiente para salvar todos. Então, por via das dúvidas, é bom não bater as botas, e caso você sinta fome ou sede, seria bom voltar até o carro e pegar alguma coisa para comer e beber, ao invés de ingerir qualquer coisa dentro de uma casa amaldiçoada, né galera? Eu não sei como é que eles acharam que isso fosse uma ideia sensata. Olha a cor da água que estava saindo da torneira. Tá na cara que o encanamento desse lugar tá extremamente sujo. Mesmo que eles não explodissem, a chance de passar mal era gigante. E por falar na água, galera, parece que esse local está simplesmente se moldando conforme eles tentam escapar, e sempre indicando que essas tentativas são as erradas, pois a água só voltou após eles se trancarem no banheiro, e o monstro na estrada só apareceu quando eles tentaram fugir. Então tudo indica que a solução pode estar dentro da cabana, e falta eles tentarem procurá-la. Quanto ao Max, esse cara é definitivamente o homem mais gado que eu já vi nesse canal. Primeiro, ele decidiu fazer uma viagem com a ex dele após levar um pé na bunda, e segundo, ele tomou a decisão mais idiota depois de beber aquela maldita água, que é entrar na casa de uma bruxa por vontade própria, para salvar uma pessoa que voltaria à vida assim que o ciclo reiniciasse. Além disso, galera, aqui vimos uma outra coisa que com certeza vai se tornar um problema mais pra frente. O fato de que não podemos nem mesmo confiar nos nossos aliados, já que em casos de possessão, como aconteceu com a Megan e a Clover, as entidades desse local podem usar seus amigos para te finalizar. Então o ideal seria realmente manter todos perto de você, para garantir que eles estão bem, e evitar de ser pego desprevenido. E aqui vai outra regra, nunca ficar sozinho num lugar como esse, pois você fica mais vulnerável a ataques, tem diversos pontos cegos, e principalmente, não sabe se a pessoa que está se aproximando é amigo ou inimigo. Por isso, se eles forem se separar, sempre precisam ficar em 2 grupos. E uma coisa que fica claro aqui, é que o Dr. Hill de alguma forma não é afetado pelo Lupin, e deve estar em algum lugar só observando tudo o que acontece, pois ele sabia exatamente a hora de entrar na cabana, e também por onde entrar, o que indica que existe uma passagem secreta na casa, ou talvez, uma sala escondida de onde ele monitora tudo. Quando volta a si, a Megan percebe que estava ganhando presas, e pergunta se mais alguém tinha notado algo estranho nos seus corpos. E além disso, eles param de perder tempo, e começam a procurar por informações que pudessem ajudá-los a escapar. Então eles encontram diversos documentos falando sobre um desabamento que aconteceu em uma mina abaixo da cidade de Glore Valley, engolindo a cidade e finalizando mais de 1000 pessoas. E no meio das manchetes, a garota
garota encontra um crachá, que pertencia ao Dr. Alan Hill, um médico especialista em trauma, que veio atender os sobreviventes da tragédia, e esse era o mesmo cara que a Clover viu no posto. E aí eles descobrem que esse cara era um doutor especialista em traumas, que veio atender e tratar os sobreviventes da catástrofe. Então, Max conecta os pontos, e percebe que o desabamento deve ser a razão do andar de baixo daquela casa estar embaixo da terra, e que provavelmente a porta da frente era aquela bem ao lado deles. Mas quando a Nina vai dar uma olhada no que tinha ali, ela encontra túneis subterrâneos, e consegue ouvir vários gritos de criaturas desconhecidas, decidindo que era melhor não irem pra lá. Porém, uma coisa que deixa todos meio confusos é a razão de sempre estar surgindo um monstro novo para atacá-los. Mas a Megan fala que isso de certa forma fazia sentido, pois se fosse sempre a mesma coisa, o medo deles iria diminuir gradativamente. Então, seja lá o que estiver fazendo isso, está querendo manter todos com medo. Nesse momento, o Max encontra uma fita VHS e decide colocá-la para tocar. O problema é que a fita era de relaxadas, mas depois de passar uma vergonha na primeira, na segunda fita eles acabam descobrindo algo bizarro. O Dr. Hill mostrava um dos seus experimentos, onde ele explica que a finalização de mais de 1000 pessoas sufocadas embaixo da terra, junto ao trauma dos sobreviventes, criou um campo de energia estranho, que afeta qualquer um que esteja dentro dele, tanto sobreviventes quanto visitantes. E enquanto filmava uma das suas cobaias, ele mostra como o medo e a fome começavam a afetar fisicamente o ser humano, tornando-o mais monstruoso a cada ciclo, o transformando no que o doutor chamava de Wendigo, uma criatura que representava a fome e a necessidade. E na fita ele diz que o máximo que as cobaias costumavam durar eram 11 noites, e como nossos amigos aqui já tinham batido as botas 3 vezes, eles tinham apenas mais 8 chances para escapar antes de virarem monstros. Nesse momento, o rádio que tinha ali embaixo começa a funcionar, e o Dr. Hill fala que eles finalmente estavam entendendo como as coisas funcionam. E aí a Clover pede para ele deixar todos saírem, mas o cara fala que só tinha uma forma de fazer isso. Primeiro, eles teriam que encontrar a saída, e segundo, é que um deles tinha que sacrificar, e ficar ali para os outros 4 sobreviverem. E isso já deixa o Abe meio feliz, mas seus amigos avisam que ninguém iria ficar para trás. Com isso, a Clover fala que tinham que encontrar o Hill, pois ele era a peça-chave desse lugar. E aí a Megan fala que estava sentindo o cara por perto, e através das energias ela encontra o mapa da antiga cidade de Glor Valley na gaveta, e eles entendem que através daqueles túneis, provavelmente eles conseguiriam chegar na cidade que foi engolida, e que talvez o Hill ficava no centro de psiquiatria da antiga cidade. Mas como os riscos de entrarem naqueles túneis eram muito grandes, a Clover tem outra ideia, e decide tirar o doutor do seu esconderijo, pedindo para eles se encontrarem. E surpreendentemente, o cara aceita, mas deixa claro que os amigos dela não poderiam ir juntos, pois ele estava preparando algo especial para a Clover, e estaria esperando ela na floresta junto com a sua irmã. Essa frase faz a Clover tomar a sua decisão final, então ela diz que precisava tentar tirar a Melanie dali, e sai correndo em direção à floresta. Seus amigos até tentam impedi-la, mas o Abe barra os 3, pois sabia que se a Clover batesse as botas, ele poderia ficar vivo, e desde que saísse dali, o cara não se importava com quem ficaria para trás. Ok, supondo que o Dr. Hill disse a verdade sobre um deles ter que bater as botas para os outros terem que fugir, significa que temos um problema. Primeiro, é que provavelmente a passagem para fora daqui só é aberta após a primeira morte, e segundo, que ninguém ali parece estar disposto a se sacrificar para os outros sobreviverem. Além da Clover, é claro, já que ela colocou todo mundo ali, né? Isso significa que os amigos podem acabar lutando entre si pela chance de escapar, o que vai acabar virando um problema, pois quanto mais mortes tivermos, mais perto estaremos de virar uma dessas coisas, e parece que 11 vezes é quase o que o limite da maior parte das pessoas. E mesmo se for um pouco a mais, isso é bom, pois ainda temos cerca de 8 chances para conseguir sobreviver à noite, pois não sabemos a que nível essa transformação nos afeta quando falamos da nossa mente, já que o trauma e o medo nos impedem de pensar com clareza, já que de um ponto de vista neurológico e psicológico, o impacto de ficar preso em um loop onde você morreria várias vezes e sofreria um terror constante seria devastador para nossa mente, pois o medo constante ativa o sistema de luta ou fuga, liberando adrenalina e cortisol no nosso sistema, o que numa situação de perigo é útil, mas ter isso liberado no organismo por dias seguidos pode causar uma exaustão física e mental, aumento da frequência cardíaca e consequentemente da pressão sanguínea, insônia e danos no hipocampo, que é a região do nosso cérebro responsável pela memória, além de gerar paranoia por sentir que alguma coisa pode pular da escuridão e tentar te matar do nada, estresse pós-traumático e danos no sistema nervoso, fora que bater as botas tantas vezes pode fazer uma pessoa perder a noção da realidade, desenvolvendo psicose e alucinações, além de começar a perder a empatia, o senso de si mesma e o valor da vida, tanto dela quanto dos outros. E caso a única opção seja um sacrifício, talvez escolher quem esteja mais próximo de se transformar seja uma alternativa. Porém, encontrar o doutor e sacrificar o cara também pode ser uma saída, né? Afinal, pode ser que o cara tenha entrado junto nesse loop para estudar tudo o que acontece, e ele também só seja liberado quando uma pessoa se sacrifica. Depois que a Clover sai, seus amigos ficam extremamente irritados com o Abe, dizendo que ele foi extremamente covarde, mas o cara apenas fala que ninguém ali iria aguentar mais mortes, e que se continuassem assim, iriam apenas gastar todas as chances até virarem aquelas coisas.
Só que o Max se recusa a sair vivo se alguém tivesse que morrer pra isso, principalmente se fosse a Clover. Por isso ele volta para todos se finalizarem caso aconteça algo com a moça, e todos concordam, tirando o Abe, que pergunta quantas outras mortes eles aguentariam até enlouquecer. Além disso, o Abe ainda cita que a Clover já tinha tentado bater as botas por conta própria, e se deixassem ela se sacrificar, apenas estariam dando a Clover o que ela queria. Nesse momento, a Nina perfura o cara como uma picareta, e pede para os outros irem atrás da Clover, dizendo para o Abe que se não achassem sua melhor amiga, era ele que seria o sacrifício da noite, por ser tão babaca e egoísta. E aí a Nina se senta ao lado do namorado, enquanto esperava os outros voltarem. E o rapaz conta que só fez aquilo tudo porque tinha medo de ir de base de vez. Com isso, a Nina conta que também não pretendia ser sugada por aquele lugar, mas que não iria deixar seus amigos para trás, pois eles eram os únicos que lhe apoiavam de verdade. E aí o assassino mascarado aparece e dá cabo dos dois. Enquanto isso, na floresta, a Clover continua procurando pelo doutor e sua irmã, até que infelizmente ela pisa em uma armadilha de urso, ferindo gravemente a sua perna. E enquanto tentava escapar, ela ouve algo se aproximando nas sombras, e a criatura puxa a corrente da armadilha, levando a garota para a escuridão. Em paralelo, vemos o Max e a Megan se esgueirando pela floresta à procura da amiga, até que eles encontram parte da cidade soterrada, e veem que realmente muita gente deve ter sofrido com a catástrofe. Mas enquanto reparavam nos arredores, a Megan vê uma gosma estranha pingando no seu ombro, e quando olham para cima, os dois veem um mendigo pronto para devorá-los. Com isso, eles fogem desesperados, mas a Megan acaba caindo no que devia ser um teto de vidro antigamente, e com o impacto, o vidro começa a rachar. Com isso, Max tenta ajudar a sua amiga, mas quando estavam prestes a tirá-la dali, o mendigo pula na garota, derrubando ela lá embaixo e arrastando o corpo para as trevas, onde seria devorado. Assustado e sabendo que não poderia ficar ali, o garoto continua correndo pela floresta até encontrar a Clover, que por sorte tinha conseguido escapar da criatura, que sai das trevas revelando ser a Melanie, já transformada em um mendigo. Então, desesperado para salvar a sua amada, o Max arranca a armadilha de urso da perna da Clover e coloca na cara da Melanie, ganhando tempo para os dois fugirem dali e se esconderem na entrada da antiga mina de Glory Valley. Ali a Clover desaba por perceber que colocou seus amigos em perigo à toa, pois já não era mais possível salvar a sua irmã, só que o Max pede para não pensar nisso agora. Então a garota pergunta se alguém já tinha batido as botas, e quando fica sabendo da morte da Megan, a jovem diz que eles precisavam acabar com aquele ciclo para poder salvar a todos. E aí ela pega um caco de vidro e entrega na mão do rapaz, pedindo que ele a finalize. E mesmo com dor no coração, o Max faz o serviço e espera ela bater as botas ali do seu lado. Nesse momento, o cara escuta a Melanie transformada se aproximando, e o rapaz vê que em um cano ali na frente estava pingando aquela água amaldiçoada. Então, se recusando a ser devorado como a Megan, o cara bebe a água e se explode na frente da Melanie. Bom, se eu já achava a floresta perigosa antes, e totalmente fora de cogitação entrar nela, ou tentar se esconder no meio da mata, agora então eu tenho o dobro de certeza de que devemos ficar longe desse lugar, pois além de monstros gigantes e dos mendigos espalhados pela mata, ainda tem diversas armadilhas em volta do local, que muito provavelmente foram colocadas pelo rio, não só para atrapalhar a vida dos sobreviventes que entram ali e tentam fugir pela floresta, como também para capturar os monstros que ele estuda. E galera, a Melanie realmente já não tem mais salvação, pois nitidamente isso era uma armadilha do rio desde o início, e eu sei que pode ser duro pensar assim. Porém, se a Melanie já está nesse lugar há mais de um ano e não voltou para casa até agora, ou sequer deu notícias, é claro que ela já se transformou em alguma criatura. E como parece que o Rio está meio que estudando o pessoal, torturando eles para verem como todos reagem ao medo, e também o tempo que o grupo leva para se transformar, é bem provável que o cara está querendo levar a garota até a Melanie monstro, apenas para quebrar ainda mais a jovem. Portanto, ir até lá é burrice, além de ser um desperdício de uma das poucas chances de vida que temos. O correto seria ir até a ala psiquiátrica, onde poderiam armar uma emboscada para o Rio, já que aparentemente ele é um ser humano normal, então os 5 juntos têm grande chance de conseguirem derrotá-lo. Aqui o grupo poderia usar aquela água amaldiçoada no rio, e até mesmo naquele mascarado, pois parece que um pouco dessa água já é o suficiente para explodir qualquer um, sem contar andar com facas ou qualquer objeto pontiagudo, já que se todas as pessoas que se perderam por ali se tornaram mendigos, é bem provável que vai ter alguns pelo caminho até o Dr. Hill, pois ele pode manter as criaturas como guardas para impedir qualquer um de chegar até ele. E uma coisa que esse pessoal não reparou é que a cada ciclo a cidade vai crescendo e novas coisas vão aparecendo no lugar. Na primeira vez, a casa da bruxa. Na segunda, uma caixa d'água apareceu, mostrando que a cada morte, eles ficam mais próximos da cidade fantasma, mais distantes da realidade deles. E talvez Glory Valley não seja uma cidade física, e sim uma espécie de purgatório do trauma, onde os pecados dos vivos e mortos se misturam. E talvez o único jeito de escapar é quebrar a origem da dor, o próprio Dr. Hill. Algum tempo depois disso tudo, a Clover acorda de um pesadelo dentro da cabana, e o Max fala que realmente pensou em ter perdido a garota dessa vez, pois ela não acordava mais. Com isso, o Abe se levanta e pergunta se tinha algo de errado com suas costas, pois estava com uma sensação estranha, e vemos que realmente o cara já estava quase se transformando por completo em um mendigo. Então ela pergunta quantas noites tinham ficado ali, e a Nina revela que já tinham se passado 13 noites. Isso assusta a todos, que não
não tinham ideia de quantas vezes já tinham tentado. E quando a Clover vai checar no caderno de anotações, ela percebe que nenhum dos outros visitantes tinham passado de 13 noites, então aquela poderia ser a última chance do grupo. Com isso, a garota abre a janela e percebe que estava na cidade da antiga Glory Valley, antes do acidente da mina, o que deixa todos ainda mais confusos, sem conseguir se lembrar direito do que estava acontecendo, por já terem reiniciado muitas vezes. E aí a Clover finalmente se toca que a Megan não estava mais junto com eles, e mesmo procurando a garota pela casa, a Nina também não a encontra. Com isso, o Abe fala que esteve gravando grande parte das coisas até aquele momento, e decide checar as filmagens para tentar recuperar a memória e entender o que tinha acontecido com a Megan. Então nós vemos as várias vezes que os jovens bateram as botas, seja por causa de parasitas, dos mendigos e de criaturas totalmente diferentes do que vimos até agora. Em uma das filmagens, vemos que o Abe e a Max até conseguiram derrubar um mendigo e contra-atacar usando uma faca, acertando a cabeça daquela coisa várias vezes, mas não importa o quanto tentassem, ela não parava de se mexer, independente da gravidade dos ferimentos. E depois de algum tempo, os quatro chegam na última gravação, onde eles já tinham batido as botas, e a única sobrevivente era a Megan, que começou a gravar a casa no momento em que o Dr. Hill chegou para conferir os corpos, e depois que o cara foi embora, a garota fala que iria segui-lo, para tentar encontrar uma saída ou conseguir respostas, e é por isso que ela não estava presente naquele ciclo, pois não tinha batido as botas no anterior. Mas antes que pudessem pensar em seguir a garota, todos ouviram uma sirene assustadora no Peak Silent Hill, e viram que várias criaturas estavam se aproximando da casa, mas como aquela era a última chance, e a Clover estava cansada de fugir, ela diz que agora era hora de revidar, e pega uma picareta na parede de uma lanterna, se preparando para ir atrás da Megan pelos túneis, e matar o Hill, pois já tinha perdido a sua irmã, e agora precisava salvar a sua outra família que entrou nessa maluquice por sua causa. E inspirados pelo discurso da garota, os outros decidem segui-la, pois se aquela era a última noite, iriam passar por ela juntos, como fizeram com todas as outras. Então eles seguem os túneis até encontrarem a janela de uma casa que precisavam atravessar, só que lá dentro, os quatro avistam a Melanie já transformada em monstro, e quando estavam prestes a sair em silêncio, outro mendigo aparece e ataca a Nina. Mas antes do pior acontecer, a Clover crava a picareta na perna do bicho, prendendo-o no chão, e ganhando um tempo para todos escaparem. Sem pensar duas vezes, os amigos correm pelos túneis até chegarem a um antigo portão de garagem, que eles conseguem fechar, trancando os mendigos do outro lado. Mas antes que pudessem descansar, o assassino mascarado quebra o vidro em cima deles com uma marreta, e se prepara para finalizá-los. Com isso, os três pedem para que a Clover vá na frente, enquanto cuidam daquela coisa. E assim que a garota sai correndo, o Max joga uma lata na cabeça da criatura, que tenta acertá-lo, mas erra o golpe. E com essa brecha, a Nina e o Abe acertam a cabeça dele com a mobília, deixando o monstro meio atordoado. E aí o Max pega uma pedra e dá um shoryuken no assassino, derrubando ele no chão. Em seguida, os três pegam a marreta e jogam na cabeça do bicho, esmagando seu crânio e o derrotando. Só que antes de conseguirem comemorar a vitória, eles ouvem os monstros se aproximando e percebem que tinham que fugir. Bom galera, antes de tudo, eu tenho que explicar que nem todas as criaturas que vimos até aqui são necessariamente mendigos. O que deu pra entender até esse momento é que os humanos, sejam eles visitantes ou não, se transformam em mendigos, já que vimos vários deles até agora, mas vimos poucos monstros diferentes. A minha teoria é que os mendigos são todos visitantes e sobreviventes que ficaram presos nesse lugar e não conseguiram escapar, enquanto as criaturas como o gigante da floresta, a bruxa e o próprio assassino são outra coisa. Talvez uma manifestação desse lugar, que serve apenas para manter as pessoas que entram nele com medo, as forçando a virarem mendigos. E falando em transformação, como que esses 5 perderam tantas chances nesse pouco tempo? Eles já sabiam que iam ter que ir atrás do Hill, e podiam desde o começo ter entrado no subterrâneo para caçar o cara, mas preferiram fazer isso quando tinham apenas mais uma chance, sendo que se alguma coisa der errado, já era para todos. E falando em mendigos, talvez tenham sim algumas coisas que possamos fazer para derrotar ao menos essas criaturas, que são feras lendárias do folclore indígena norte-americano, e acredita-se que o mendigo surge quando uma pessoa recorre ao canibalismo, mesmo que por necessidade extrema, mas também pode representar a ganância gigantesca, como um espírito que possui pessoas com desejos insaciáveis, e são criaturas altas, esqueléticas, com pele pálida ou cinza, olhos fundos e uma boca cheia de dentes afiados que rasgam a carne e quebram ossos facilmente. Em versões mais modernas, eles podem até ter chifres de cervo, aparência animalesca ou zumbificada, e entre suas habilidades, eles são caçadores noturnos, com sentidos extremamente apurados, principalmente a audição e o olfato, pois algumas culturas acreditam que eles vivem em cavernas ou saem apenas à noite, acreditando que eles têm uma visão pior do que as topeiras, ou seja, qualquer barulho ou movimento brusco pode chamar a atenção desses caras, além de terem uma força sobre-humana, uma regeneração extremamente rápida e imortalidade de certa forma, pois como o corpo teoricamente está sendo possuído pelo espírito do mendigo, mesmo ferindo o corpo, é quase impossível matar essa coisa. E as criaturas também têm a capacidade de imitar vozes humanas com perfeição, usando isso para atrair suas presas. E entre as suas fraquezas, a mais comum delas é o fogo, pois isso atordoa a criatura, além de conseguir
conseguir destruir o corpo a ponto de que o espírito do Wendigo não consiga regenerá-lo. Decapitar a criatura também parece ser efetivo, já que ela demora muito mais tempo para se regenerar e não consegue se mover sem a cabeça. Em algumas culturas, dizem que destruir o coração também faz com que o monstro bata as botas. E por fim, a prata queima sua pele, assim como o lobisomem, podendo ser a única coisa que realmente consegue ferir um monstro, sem que ele se regenere. E possivelmente deve ter algum talher de prata em alguma dessas casas, e o pessoal só precisava encontrar uma faquinha de prata para conseguir realmente ferir a criatura. E quanto ao fato de poderem manter as gravações, isso é muito útil, galera, pois como eu disse antes, o medo constante pode afetar o hipocampo responsável pela memória, e é exatamente o que estava acontecendo com eles. Mas se os jovens usassem as gravações para entrar no subsolo e gravar o caminho mais seguro até o sanatório, eles provavelmente conseguiriam chegar lá com mais facilidade, e sem riscos de serem finalizados. Mas como eu disse, o maior erro deles foi ter esperado chegarem na última chance para tentar ir atrás do rio. E agora já é tarde demais para fazer qualquer coisa, e eles precisam conseguir derrotar o doutor e sobreviver até o amanhecer, senão tudo terá sido em vão. Enquanto seus amigos cuidavam do assassino, a Clover segue seu caminho pelos túneis, até que encontra o que parecia ser o hall de uma mansão, onde tropeça quase caindo em cima de uma estaca de madeira. Mas depois de se recuperar do tombo, ela segue caminho até que a Melanie aparece e tenta atacar a garota, que consegue escapar do golpe e corre para as escadas, mas infelizmente ela é agarrada e cai lá de cima. Mas antes que sua irmã finalizasse, a Clover apela para o emocional, tentando trazer de volta a humana que existia dentro daquela coisa. E quando a criatura baixa a guarda, a Clover diz que irá sempre amar a sua irmã, se jogando em cima dela, derrubando a Melanie na estaca de madeira, o que finaliza a criatura, mas deixa a Clover ferida. E quando consegue se levantar, ela se desculpa por não ter conseguido salvar a irmã, mas promete que sairia dali pelas duas. Com isso, ela segue caminho até chegar na antiga clínica psiquiátrica, e assim que entra, ela já ouve os gritos da Megan, encontrando a amiga presa em uma sala, em frente a um mendigo acorrentado. O problema é que o bicho estava quase conseguindo se soltar, e aí, vendo que tinha pouco tempo, a jovem corre até a sala onde o Dr. Hill ficava, onde encontra diversas câmeras, mostrando que eles estavam sendo vigiados esse tempo todo. Nesse momento, o doutor aparece trancando a porta e dizendo que a Clover era uma paciente muito intrigante, com um quadro de depressão severa, 2 tentativas de ir de base e ansiedade extrema. Então ele revela que na verdade aquele lugar se alimentava da psique corrompida das pessoas, para criar o ambiente mais assustador possível para elas, e que os monstros eram uma manifestação dos piores medos da pessoa mais mentalmente instável do grupo, que nesse caso era a Clover, mas antes foi a Melanie. E aí ele conta que todo mundo tinha medo de ser assassinado brutalmente, mas que a combustão espontânea era uma manifestação do desejo autodestrutivo da Clover. E enquanto o doutor falava, a garota olha para a mesa e vê outros papéis de pacientes que passaram pelo local, um deles sendo o Josh, que vemos no jogo do Until Dawn, o que é uma referência bem interessante, pois mostra que as pessoas meio que estão destinadas a irem até esse lugar para se recuperarem de seus traumas, ou morrerem tentando. No caso da Clover, ela conseguiu deixar a sua obsessão pela irmã de lado e seguir em frente com a sua vida. Então agora tudo que ela precisa achar é a saída, e ela precisa fazer isso rápido, pois enquanto ela conversava com o doutor, os seus amigos estavam quase sendo encurralados pelos mendigos, até que eles encontram uma espécie de escotilha que os leva até o lado de fora, mantendo eles a salvo, ao menos por enquanto, já que o tempo estava acabando, e essa era a última chance de todos saírem vivos ou baterem as botas, se tornando parte desse lugar macabro. Sabendo disso, a Clover aproveita que o Dr. Hill não parava de falar, e vê que a água que fazia os outros explodirem estava pingando de um cano no teto. Então ela arrasta o café do Hill até essa goteira, e infecta o café com aquele líquido. E pouco tempo depois, o doutor acaba bebendo enquanto divagava, falando que a Clover era a única que podia encerrar essa noite de terror. E aí ela pergunta por que o doutor estava fazendo aquilo, e o cara conta que o medo e o trauma eram suas obsessões, seu trabalho de vida, e que aquele lugar era perfeito para fazer seus estudos, e que apesar de tudo, gostaria de ver todo mundo sair dali curado e bem, mas que infelizmente ela não conseguiria tirar todos os seus amigos dali com vida, pois alguém sempre tinha que morrer. Nesse momento, o doutor começa a sentir os efeitos da água, e ela fala que dessa vez, quem iria ser o sacrifício seria ele. Então o cara parte pra cima dela tentando ferir a garota, mas a jovem empurra o cara pra longe, que acaba explodindo poucos segundos depois. Com isso, a menina pega a chave indo em direção a Megan, onde vê que o mendigo estava quase se soltando, e aí ela consegue tirar a sua amiga dali pouco antes do monstro se soltar, e juntas, elas prendem a criatura ali dentro. Em seguida, ambas começam a procurar uma saída, mas veem que outros mendigos estavam entrando no local. Por sorte, a dupla acha uma escada que levava para a saída, e correm até um lugar estranho, onde encontram uma espécie de escotilha coberta por terra. Aí, com muita força, a Clover consegue abrir, enquanto a Megan chutava os mendigos para longe. E quando as duas pensavam que iam ser devoradas, elas são puxadas para o lado de fora pelos seus amigos no último segundo, percebendo que saíram de dentro do túmulo em frente à casa, como se tivessem nascido de novo. E cansados daquela noite macabra, todos se deitam no chão para descansar, vendo que finalmente estava começando a amanhecer e que eles conseguiram sobreviver. Além disso, assim que olham para frente, o grupo vê que a chuva parou e percebem que o Abe já estava no carro
carro esperando os 4 para irem embora logo, sem nunca mais olharem para trás. E quando os 5 saem daquele lugar, vemos pelas câmeras do rio que o ambiente inteiro mudou completamente e que estava na hora de receber novos visitantes, dessa vez em uma cabana na neve, o que pode ou não ser os acontecimentos do game. Bom pessoal, eu tenho que falar pra vocês que tirando a parte de finalizar o doutor com a água que eu cogitei antes, e provavelmente eu faria de um outro modo, pois eu duvido muito que esse cara seria simplesmente burro de dar um mole desse ao lado de uma goteira de um lugar que ele conhece com a palma da mão, e com certeza sabe dos efeitos da água. Mas tudo bem, né? Vamos ignorar essa parte. Agora, toda a escapada do grupo pode ser comparada a um passe de mágica, né? Eles nunca entraram na mina e de primeira conseguiram entrar e escapar milagrosamente, sem contar um monte de noites que eles perderam fazendo nada. E pelo que dava a entender pelas assinaturas, a cada noite perdida o pessoal deveria ficar com menos sanidade e até mesmo capacidades motoras, o que teoricamente só deixaria esse plano mais difícil ainda de executar. Isso de sacrificar alguém para sair também não faz o menor sentido. Eu estava achando que a pessoa deveria ser sacrificada para se tornar um mendigo e não ser finalizada para escapar. Afinal, o que o Gore Valley ganha com isso? Se o corpo do Dr. Hill explodiu, ele não pode virar um mendigo. Aí o lugar simplesmente quer uma alma por nada. Vamos ver se os caras vão explicar isso aqui num próximo filme ou um game, e o que eles vão resolver com o Dr. Phil, já que o ator disse que vai continuar a saga se tiver papel pra ele, então provavelmente vão reviver o cara e dane-se, né? E por falar nisso, galera, mesmo que a palavra desse pessoal não seja muita coisa, pois eles mudam muito de ideia, foi dito pelos produtores que o filme se passa depois dos acontecimentos do game, e que eles não queriam recriar um game que praticamente era um filme por si só, e por isso criaram toda essa nova ambientação, aproveitando vários aspectos do jogo. Mas pra falar a verdade, só tem 3 coisas que são retiradas do jogo: os Wendigos, o Dr. Hill e talvez o assassino que tem uma máscara parecida, fora o nome, né? Mas aí se os caras tirarem o nome, fica a mesma coisa que Rua do Medo, que eu falei no vídeo anterior. Se duvidar, ficava até melhor, né? E galera, eu sei que tem um final alternativo que foi deletado, mas eu tenho certeza que eles deletaram pra não tomar um processo da Lionsgate. Só pra vocês entenderem, eu vou resumir pra vocês tudo que acontece lá e colocar na tela também. Mas que fique avisado, isso aqui não faz parte do final real. Ainda bem, né? Porque conseguiu ser pior que a porcaria que passou. Nesse final, a Clover está dentro de uma igreja e acaba encontrando a Megan lá dentro, dizendo que não tinha como escapar, pois deuses estavam prendendo eles ali. Aí o Hill chega na igreja confirmando isso, que os deuses estavam punindo eles e iriam engolir a terra, similar a algum filme aí que você conhece. Além disso, esses deuses estavam punindo os humanos, transformando eles em criaturas da noite. Aí o Hill dá uma surra na Clover, falando que ele já viveu várias vidas, como um terapista, um oficial da lei, entre outras coisas. E aí o fato dele estar vestido que nem o Castiel de Supernatural e puxar uma lâmina igualzinho o cara faz na série, também pode ter feito os caras excluírem a cena, sei lá, né? Mas todo esse papinho é cortado por uma pedrada na cabeça, cortesia da Megan. Aí antes da Clover finalizar o cara, ele fala que sempre volta, e ela termina o serviço. Então os Wendigos perseguem as garotas, e elas conseguem fugir da mesma forma que antes, sendo puxadas pelos amigos. Só que dessa vez o Max fala que eles ficaram ali apenas 8 loops. E tem outra cena também com um lobisomem, aquela cena que a Megan cai pelo teto. Mas aí os caras viram que ficaria parecido demais com o segredo da cabana, e trocaram também. E eu tenho que falar pra vocês, eu simplesmente não consigo entender por qual motivo os caras não tentam fazer a droga do filme parecido com o jogo. Eu tô falando parecido, não idêntico. Eu sei que o jogo tem muito mais tempo que um filme, mas aí você faz uma série, e não um jogo, né? E não faz igual essa merda aqui não. Eu me recuso a assistir isso aqui, mesmo com as pessoas falando que a primeira temporada foi ok. O que fizeram no segundo jogo já me traumatizou o suficiente. Parece que esses idiotas não entendem que se tiver um roteiro bom e os mesmos personagens, ninguém vai reclamar. É claro que precisa ter fidelidade, né? Não vou botar esse cara aqui de Leon, igual fizeram no Resident Evil. Essa franquia aqui é amaldiçoada nos cinemas e até mesmo em séries. Mas enfim, tem muita gente que nem jogou o game e não conhece a história. E geralmente os únicos que não gostam que fiquem igual ao game são os caras que estão fazendo o filme. Eu aposto com qualquer um aqui que se tivesse neve, se tivesse os mesmos atores que participavam no jogo e a porra da mesma trama, com pequenas mudanças, 90% das pessoas iam adorar. É só ter a coragem de escolher uma das linhas temporais do jogo e fazer o filme. Mas os caras devem ter ficado com medo de finalizar o personagem favorito de alguém. Afinal, hoje em dia não se pode deixar ninguém ofendido. Mas fazer um filme totalmente diferente do que é o jogo, isso aí pode. Fala galera, esse foi como derrotar Until Dawn. E se você ficasse preso em um loop temporal onde é finalizado várias vezes, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você fosse para um encontro e descobrisse que está sendo chantageado, o que você faria? Quer descobrir se essa mulher vai escapar da chantagem? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ter expectativas para filmes e jogos, pois são raras as exceções em que eles prestam.